diretora jurídica, doutora Fátima Santoro. Doutora Fátima, passo a palavra para fazer a apresentação. Boa noite a todos. Muita alegria, já está aqui mais uma terça-feira, hoje recebendo, né, a nossa querida palestrante, a doutora Virginia Reis. Quero agradecer a presença dos nossos associados e convidados, tanto de forma presencial, aqui fazendo a saudação do aluno Ronaldo, que está aqui, de não ter mais alunos, eu estou aqui vendo quem está na sala virtual, que vem prestigiar a nossa banca, e nossos conselheiros, diretores aqui presentes, doutor Cláudio, doutor Antônio, e não vamos nos estender, vamos já para a palestra, que é impacto da Lei 14.382, de 2022, no registro civil das pessoas naturais. Eu vou aqui descer o currículo da doutora Virginia, que eu faço questão de ler todo, e até peço desculpas, porque nós, infelizmente, não colocamos na íntegra, mas eu vou abrir para que a gente possa ter na íntegra aqui o currículo da doutora Virginia. A tecnologia ajuda, né? Já agora que eu estou vendo, gente, você me pedindo aqui para saber se tinha lugar para estacionar. Vamos lá. A doutora Virginia Reis é a titular da 32ª, tabeliã, né, da 32ª de Notas, no Rio de Janeiro, ofício de notas, é fundadora e professora do curso Virginia Reis, professora em curso de pós-graduação, ex-coordenadora da Escola de Escreventes do Colégio Notarial do Brasil, RJ, doutoranda em Direito, mestre em Direito, especialista em Direito Notarial e Registral, MBA em Poder Judiciário pela FGV, LAU, e cursou Negócios Internacionais na Universidade da Califórnia de Berkeley, nos Estados Unidos. Autora de diversos artigos publicados em revistas e livros especializados, exerceu as seguintes atividades: tabeliã de notas e de protestos de títulos no Estado de São Paulo, registradora civil das pessoas naturais do Estado de São Paulo, juíza de direito, integrante integrante da Deloitte Touche, Tomás em São Paulo, integrante da Teixeira, Rossi e Guati Advogados, e também de São Paulo, e do Becker e Mackenzie, acho que é Mackenzie, sem nome, gente. Peço desculpas. Esse é o mini currículo dela, né? Se a gente entrar no Lattes da doutora Virginia Reis, a gente vai ver que tem muito mais. Então, o tema é bastante instigante e muito de vanguarda, né? Estamos aí com uma lei muito recente, a 14.382, já tivemos, né, com a senhora, já tivemos aqui no Rio, aqui na PAMI, a presença do doutor Sérgio Ávila, né, que também é oficial registrador do 12º ofício, e ele abordou a parte dos registros de imóveis. Então, nós vamos fechar esse estudo agora com a doutora Virginia Reis, com a parte de registro civil das pessoas naturais. Então, não quero me estender, já passo a palavra para a doutora Virginia, e mais uma vez agradeço muito, porque eu sei que a agenda dela não é fácil, e ela reservou esse tempinho aqui para nós, aqui da banca. Muito obrigada, doutora Virginia. Obrigada a você, boa noite a todos. Obrigada a você, boa noite a todos. Boa noite às pessoas que estão nos acompanhando de casa, que estão aqui presentes. A gente fez questão de conversar aqui com vocês de forma híbrida, pelo menos. A minha vontade era que todos estivessem aqui, para que a gente voltasse a vida como ela era. Mas o híbrido já está de bom tamanho, a gente já consegue ter um pouquinho do calor humano aqui. E é sempre um prazer voltar à ABAME.
Então, eu agradeço mais uma vez o convite e a oportunidade. É a proximidade ou é a proximidade? Melhor assim? Ah, tá. Será que não escutaram alguma coisa? Um pouco, nada? Fala de novo. Bem, então, eram só agradecimentos mesmo. A gente pode começar a conversar. Só estava dizendo que é sempre um prazer estar aqui falando sobre essa atividade tão linda que é a atividade notarial e registral. Como ela colocou, a nossa intenção é a gente continuar conversando sobre a Lei 14.382 de 2022, que é uma lei que veio para modernizar a Lei 6.015 de 73, que é a Lei de Registros Públicos. Essa lei, ela trouxe grandes alterações nos registros como um todo. Não alterou praticamente nada o tabelionato de notas, não alterou praticamente nada o tabelionato de protesto, mas todos os registros foram bastante alterados por essa lei que recentemente entrou em vigência, a Lei 14.382 de 2022. Então, ela alterou muito o registro de imóveis, que o colega Sérgio Ávila já veio aqui conversar com vocês sobre as principais alterações, alterou muito o registro de títulos e documentos, o registro das pessoas jurídicas e também, como não poderia ser diferente, o registro das pessoas naturais. Como o registro das pessoas naturais é um registro mais próximo da advocacia, a gente achou por bem, então, tratar das questões, as principais alterações desse registro em especial. Bem, eu não tenho, acho que eu tenho 40 minutos, é isso que você me disse, né? Pode ser 50. Pode ser 50, então eu não tenho muito tempo, eu vou me ater, então, a gente poder conversar sobre as principais alterações de impacto que essa lei trouxe para o registro das pessoas naturais. A gente sabe que o registro das pessoas naturais é aquele registro que cuida das coisas relacionadas à vida da pessoa humana. Então, é lá que registra os nascimentos, os casamentos, os óbitos, os registros denominados demais atos da vida civil que não sejam esses. Então, o registro de emancipação, o registro de interdição e todos os demais registros relacionados à pessoa natural. A lei, ela modificou muito o registro de nascimento, o registro de casamento, não trouxe alteração para o registro de óbito e trouxe algumas alterações interessantes nessa outra parte desses registros especiais, que são registrados em um livro que aqui no Rio de Janeiro chamam de livro E. Eu fui corrigida logo que eu cheguei aqui. Primeira aula que eu fui dar aqui no Rio de Janeiro sobre registro civil, eu falando, porque o livro E, até que um aluno levantou e me disse, professora, que livro é esse? Né? Por acaso seria o livro E? Então, é o livro E. É esse livro mesmo que a gente está falando. Então, também trouxe algo interessante com relação ao registro no livro E, que diz respeito à advocacia como um todo. Bem, começando lá pelo registro de nascimento, a grande alteração que a lei trouxe é a desmistificação do princípio da imutabilidade do nome. Nós vivemos, crescemos, estudamos até hoje, sempre vinculados a um princípio maior. Todos que são advogados militantes já devem ter passado por uma experiência dessa relacionada à alteração do nome. Que é o princípio da imutabilidade do nome civil. Nós sabemos que o nome tem toda uma função social que exerce e que, para a segurança até das relações sociais, era importante que aquela pessoa nascesse e morresse com o mesmo nome. Daí o princípio da imutabilidade do nome. Essa lei, ela trouxe a imersão, praticamente não mais existência desse princípio. Agora é como se a gente tivesse, então, o princípio da mutabilidade do nome civil, que passou a ser a regra e não mais a exceção. E tudo isso feito diretamente no registro das pessoas naturais. Como é que isso vai funcionar agora? Primeira situação, alteração do prenome. A gente sempre soube que o prenome é imutável, estava expressamente prevista na Lei 6.015 de 73. Havia uma única possibilidade de que o prenome ser alterado no extrajudicial, ou seja, diretamente no cartório,
que era aquela situação que, quando você completava 18 anos, você poderia ir diretamente no cartório de registro das pessoas naturais para fazer a alteração do nome. Mas aí havia uma complicação da Lei 6.015, e um artigo falava menção alteração de nome, no outro falava da imutabilidade do prenome. A doutrina e a jurisprudência bateram anos e anos e anos sobre isso, até que assim se consolidou o entendimento de que, na realidade, que diante da imutabilidade do prenome, expressamente prevista na Lei 6.015, o que aquele dispositivo queria dizer, na realidade, é que você poderia alterar o nome entendendo alterar o sobrenome e entendendo adicionar sobrenome. Então, era permitido no extrajudicial quando você chegava aos 18 anos. Então, por exemplo, eu que não tenho o sobrenome da minha mãe, eu poderia ter chegado aos 18 anos, falar, não, eu quero ter o sobrenome da minha mãe, ter procurado o cartório diretamente, ter feito essa alteração lá. Então, isso era uma letra morta de lei. Ninguém fazia isso, ninguém sabia disso e nada acontecia. Bem, agora, a lei alterou o artigo 55 da Lei 6.015 para dizer que, aos 18 anos, ou a partir dos 18 anos, o prenome passa a ser possível ou passível de alteração imotivada. Então, hoje eu me chamo Virgínia, se amanhã eu quiser chegar lá no cartório de registro das pessoas naturais e alterar o meu nome para Marília, vai ser perfeitamente possível. Não existe mais necessidade de motivação nenhuma, não existe mais necessidade de fazer nenhum tipo de prova. A gente sempre esteve vinculado até hoje àquela situação, mas só pode alterar se for ridículo, se não for, aí ficava aquelas discussões que a gente ia chegar no STJ, se agora era ridículo, se não era. Nada disso vai existir mais a partir da lei. Então, agora, a partir dos 18 anos, qualquer pessoa que queira alterar o prenome vai diretamente a qualquer cartório de registro das pessoas naturais, não precisa ser um cartório no qual foi feito o seu registro de nascimento, requer um procedimento de alteração de prenome e simplesmente diz, não quero mais chamar Virgínia, quero chamar Marília e ponto final. Vai haver um processamento simples lá do procedimento e, no final, a averbação da alteração desse prenome, que vai poder ser feito a qualquer momento, sem mais prazo decadencial, porque o que a lei trazia antes era a possibilidade no primeiro ano após a maioridade. Então, era um prazo decadencial de 1 ano, entre os 18 e 19 anos. Não existe mais prazo. A partir dos 18 anos, você pode livremente exercer esse seu direito de personalidade. E aí, claro, que a gente tem toda uma ratio para a lei ser assim. A gente sabe que nós não escolhemos, principalmente nós que tenhamos sido registrados quando bebês, embora esse direito ao prenome, que é um direito à nossa personalidade, pertence a nós, o exercício dele sempre foi pelos pais, no exercício do poder familiar. Então, a ratio da lei agora eu chego aos 18 anos, eu posso, por mim mesmo, exercer esse direito que é íncito à minha personalidade e dizer que eu não quero aquele prenome que me concederam. Eu quero um outro prenome e fazer a alteração. Vai ter lá um processamento administrativo, no final vai ser fornecida uma certidão. Essa certidão vai constar o seu prenome anterior, quer dizer, vai constar o seu prenome atual, mas vai fazer menção lá no campo de observações ao seu prenome anterior, e aí uma questão de segurança jurídica. Tá? E de forma imotivada. Bem, falando desse procedimento, dessa situação de que os pais exercem, né, por força do poder familiar, eles que fazem a escolha do seu prenome do seu filho quando nasce, a gente tinha sempre um outro campo de batalha. Eu fui registradora civil há algum tempo em São Paulo, e eu me lembro muito bem disso, porque o que acontece? Eu até tenho um exemplo familiar, no meu caso específico. A mãe normalmente tem um filho, numa situação normal, que eu digo assim, não vou dizer normal, mas no maior número de casos, de vezes, é o pai que comparece no RCPN para fazer o registro, que a mãe está lá, recém-operada, amamentando, aquela coisa toda, ele vai lá para declarar o registro. Como é que acontece na prática? Combinam lá entre eles, pai e mãe, a gente vai colocar tal nome na criança. Aí o pai chega lá, faz de conta que não tinha sido combinado, coloca lá o nome que ele quer na criança, aí chega em casa com a certidão, entrega, e aí vigorava o quê? Princípio da imutabilidade do prenome. Tinha divórcio, tinha briga, tinha qualquer coisa, menos a possibilidade de alterar aquilo que foi feito. Resolvia-se
interna corporis em casa, em briga interna, mas não podia se alterar. E eu me lembro que quando eu combinei com o pai do meu filho para ir registrar o meu filho, a gente combinou um nome específico, porque esse nome incluía meu sobrenome Viana. E o meu filho voltou com o registro sem o Viana por vontade própria, e assim ficou. Então, é uma solução interna de discussão, mas não se podia fazer nada. E ele cobrava, ele cobra, efetivamente. Hoje ele tem 16 anos e ele cobra. Por que ele cobra? Porque a irmã já tinha sido registrada com o sobrenome Viana, e ele não foi. E às vezes ele pergunta, por que eu não tenho Viana? E tem que relembrar essa história toda. E aí ele não pode fazer nada, ele poderia agora judicialmente, lá depois, né, quando ele chegasse aos 18 anos, eu sempre disse para ele, quando você chegar aos 18 anos, você está lá um ano para você ir lá no cartório e incluir o seu sobrenome, porque isso era pacífico, não precisa de discussão com relação a isso. Agora, como é que se resolveu isso? Como que a legislação resolveu isso? Eu trouxe um procedimento que está lá no parágrafo 4º do 55 da Lei Civil agora, da Lei 6.015 agora, que diz o seguinte, 15 dias após a data do registro, até 15 dias após a data do registro, aquele ascendente, né, aquele pai ou aquela mãe divergente do nome pode comparecer ao cartório para solucionar esse problema. Então, vai lá o pai sozinho e não registra conforme combinado previamente em casa. Tem-se a discussão e resolvem que né, a conciliação vamos lá resolver isso, vamos alterar para aquilo que a gente tinha combinado. Agora, os pais têm até 15 dias para voltar ao cartório e, entre aspas, adequar o nome àquele nome que foi previamente combinado. Claro que se ambos forem ao cartório fazer o registro de nascimento, essa norma não vai poder imperar. Aí já é um caso de alteração, não é um caso de ajuste de discussão familiar. Mas quando um só for fazer o registro e voltarem ambos depois, dentro do prazo de 15 dias, para dizer que aquele registro não foi feito conforme combinado e quiserem adequar à vontade dos dois, esse procedimento vai poder ser feito extrajudicialmente. Então, basta que compareçam os dois no cartório, façam esse requerimento dentro do prazo de 15 dias da data do registro e façam essa alteração e adequação do nome. É o que está lá no parágrafo 4º do 55. Bem, e a lei também trouxe regras importantes com relação à formação do nome, porque a gente nunca teve no Brasil, a Lei 6.015 nunca regulamentou a forma do nome. Havia um direito consuetudinário brasileiro de se formar, por exemplo, o nome com prenome mais sobrenome de mãe mais pai, aquela situação do sobrenome da mãe, que sempre antes do sobrenome do pai, mas tudo isso de forma consuetudinária. A gente não tinha normatização nenhuma com relação à formação de nomes. Isso causava N discussões doutrinárias, enfim, N decisões administrativas de corregedoria para resolver essas questões internas. Por quê? Tinham-se perguntas como, na formação do nome do meu filho, eu posso acrescer sobrenome de um avô, por exemplo, que não está no meu nome? Então, o meu avô tem um sobrenome X que eu não tenho, mas eu quero que o meu filho tenha. Isso é possível? Aí viu N discussões, N teses para dizer não é possível, só é possível se você acrescer ao seu, aí do seu vai ser transmitido para o filho, porque afinal de contas ele é filho do pai, não é filho do avô, o sobrenome tem uma função social de identificar aquele sujeito na família, na sociedade. Aí tem outros que diziam não é possível, aí depois queriam formar o nome com o sobrenome da mãe antes do pai, aí não pode, não é assim. Enfim, N discussões haviam com relação à formação do nome no momento do registro de nascimento. A lei veio trazer algumas regras importantes. Diz agora o 55 da lei que toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome, observado que ao prenome serão acrescidos os sobrenomes dos genitores ou de seus ascendentes. Ou seja,
Então, já não se tem mais essa discussão. Se eu vou lá registrar o meu filho e eu quero que o meu filho tenha um sobrenome de algum ascendente meu que não está no meu nome, vai ser permitido sem que o registrador tenha que fazer nenhum tipo de discussão, ou de negativa, ou dizer que não é possível, porque fulano entende que não é. Então, agora está expressamente previsto que na formação do nome você pode, ele pode ser composto não apenas de sobrenome dos pais, mas sim de qualquer ascendente. Claro que você vai ter que fazer a prova da existência daquela cadeia e de que um ascendente seu tem aquele sobrenome. Mas se isso ficar comprovado, isso passa a ser possível. E aí também trouxe a legislação ou de seus ascendentes em qualquer ordem. Então, para de histeria, não vai ter mais discussão se é o nome da mãe que vem antes, se é o nome do pai, se vem pai, se vem... em qualquer ordem. Então, o sobrenome da mãe, do pai vem antes, da mãe vem depois, ok, vai ser permitido. Não pode ter abusos, né? Por exemplo, intercalação. Ah, não, pega um do pai, um da mãe, um do pai, um da mãe. Porque daqui a pouco começa a inventar, né? A legislação vem, resolve o problema e começa a inventar outros. Mas, assim, dentro da razoabilidade, vai ser permitido fazer isso em qualquer ordem. Bem, e depois da formação, no registro de nascimento, houve lá o registro daquela criança com aquele nome específico. Dentro de 15 dias, poderá ser alterado dentro daquela situação que a gente mencionou. Não sendo alterado nesse período, ele pode alterar o prenome livremente aos 18 anos, sem mais nenhum prazo decadencial e sem nenhum tipo de motivação. E depois a legislação também veio dizer que a alteração posterior do sobrenome também pode ser requerida em vários outros casos que a lei trouxe, interessantes, administrativamente direto no cartório. Por exemplo, a gente sempre teve muito no cartório aquela situação que você casa, aí no momento do casamento, que a gente sempre soube que é uma das hipóteses de mudança, de possibilidade legal de alteração do nome, dentro daquele princípio da imutabilidade, nós tínhamos exceções, como poder mudar o nome de testemunha ameaçada, poder mudar o nome pelo casamento, pelo divórcio, poder mudar o nome em adoção. A gente tinha exceções legais desse princípio da imutabilidade. Bem, esse princípio, a gente já falou sobre ele, mas agora a lei, dentro dessa ótica do novo princípio, entre aspas, de mutabilidade do nome, também trouxe importante alteração lá no 57, para dizer que a alteração posterior de sobrenome agora passa a ser permitido extrajudicialmente em várias hipóteses. Uma das mais relevantes que eu acho é a do casamento, porque a gente sempre soube, no momento do casamento você pode alterar o seu nome. Então, no momento do casamento, eu resolvo que eu não vou alterar o meu nome, porque eu não vou adotar o sobrenome do cônjuge. Ah, ok. Aí, depois de um mês, 6 meses, um ano, eu me arrependo, volto lá e falo assim, mas agora eu quero. Ah, pois é, agora não pode. Sempre foi assim, agora não é mais o momento. Seu momento decaiu no momento do registro do casamento. Aí a pessoa tinha que buscar o judiciário, aí não sabia se ia deferir, se não ia deferir, etc. Bem, agora a legislação diz, expressamente lá no inciso 2 do 57, que a inclusão ou exclusão do sobrenome do cônjuge na constância do casamento passa a ser permitida. Então, eu não adotei no momento do casamento. Depois eu me arrependo, aí eu vou lá e falo assim, eu quero mudar, quero adotar. Então, você vai fazer um requerimento simples para o registrador, qualquer registrador civil das pessoas naturais, não precisa ser o registrador do local do registro do seu casamento, vai lá manifestar essa sua vontade, ele vai formar um procedimento, no final vai deferir o pedido, vai ser averbado à margem do seu registro de casamento a alteração, você vai pegar uma nova certidão alterando o seu nome. E o inverso também, quer dizer, no momento do casamento eu fiz essa besteira de alterar o meu nome e por exemplo, acrescer ao meu nome e o sobrenome do cônjuge. Agora eu não quero mais, não gostei, não ficou bem legal, acho que não combinou, eu não quero mais. Então, agora você pode ir na constância do casamento, em qualquer momento, em qualquer cartório de registro civil, e alterar, solicitar a exclusão do sobrenome do seu cônjuge, sem nenhum problema.
O 57 também trouxe expressamente no inciso 1 a possibilidade de inclusão de sobrenome de familiares a qualquer momento também. Então, meu filho continua tendo direito de... e aqui, diferentemente do pré-nome, que é um direito personalíssimo a ser exercido apenas com a maioridade pelo titular daquele direito, o sobrenome, o requerimento de inclusão de sobrenome pode ser feito, inclusive, para menor devidamente assistido ou representado pelos seus pais. Ele até poderia agora, se quiser, não vai, porque o pai continua não querendo a inclusão do sobrenome, mas aos 18 ele vai poder ir lá e fazer esse pedido imotivado também. Então, ele vai querer a inclusão. A lei trouxe inclusão, não trouxe exclusão. Tem gente aí querendo achar uma forma de fazer uma interpretação extensiva. Pedidos nesse sentido devem chegar às serventias. A princípio, deve ser negado pelo registrador, que está vinculado à estrita legalidade, para dizer que não vai deferir o pedido, e talvez isso comece a chegar nas corregedorias permanentes, talvez se forme uma jurisprudência administrativa diversa, mas isso é algo que a gente tem que aguardar. Hoje, passa a ser permitido com a legislação a inclusão do sobrenome a inclusão de um sobrenome, e aí não precisa ser dos pais, mas sim dos ascendentes, qualquer um que você queira, incluir a qualquer tempo, seja maior ou seja menor, o requerente passa a ser possível extrajudicialmente. A gente tem essa questão do casamento que eu já falei. Depois, a gente também tem a exclusão, a possibilidade de fazer a exclusão de sobrenome do ex-cônjuge após a dissolução da sociedade conjugal por qualquer de suas causas. Então, veja, no momento da dissolução do casamento, no momento do divórcio, eu mantive o nome de casado. Agora eu não quero mais, eu quero fazer uma renúncia. Isso já era possível extrajudicialmente, mas por escritura pública. A resolução 35 do CNJ, que trouxe lá o inventário extrajudicial do divórcio, trouxe lá uma previsão de que você poderia, por escritura pública, fazer a renúncia ao direito ao uso desse nome, sem anuência do cônjuge, porque já que é um direito seu, você está renunciando, não precisaria de autorização do cônjuge, você vai deixar de usar o nome dele. Então, você tem que fazer uma escritura, depois levá-la ao registrador civil para processar esse pedido e averbar. E também tinha lá uma redação não muito coerente na resolução, que dizia que isso era possível quando o divórcio, ele fala assim, a resolução, é possível você fazer essa alteração por nova escritura. Então, a interpretação que se deu é que, bem, só nos divórcios extrajudiciais, ou seja, onde houve uma escritura de divórcio, é que poderia, por nova escritura, fazer a renúncia ao uso do nome de casado. Se o divórcio tivesse sido judicial, os registradores já entendiam que não entrava nessa norma da resolução 35. Então, a lei também veio resolver isso. A lei trouxe lá no inciso 3 a possibilidade de exclusão do sobrenome de ex-cônjuge após a dissolução por qualquer de suas causas, seja por morte, seja por divórcio. Você vai poder comparecer em qualquer registrador de pessoas naturais, administrativamente, por requerimento, solicitar exclusão do sobrenome, sem necessidade de fazer escritura prévia e sem necessidade ou dúvida se o divórcio foi judicial ou extrajudicial. Então, tenha sido divórcio judicial, tenha sido divórcio extrajudicial, você manteve o nome de casado, você não quer mais, você quer excluir, você vai poder fazer isso administrativamente, diretamente no cartório, sem necessidade de nenhuma outra formalidade. Depois também a inclusão e exclusão de sobrenome em razão de alteração das relações de filiação para os descendentes, cônjuge, etc. Então, é aquela situação assim, eu tive o meu nome alterado porque eu fui reconhecido, né? Houve reconhecimento da minha paternidade, eu tive o meu nome alterado. Só que o meu nome no registro dos meus filhos precisa ser alterado, porque não é mais aquele nome que está lá. Então, essa cadeia de regulações ou de regularizações do nome a partir da alteração do nome de uma pessoa nessa cadeia, toda ela
passa a ser possível ser alterada administrativamente, diretamente nos cartórios, sem necessidade de nenhuma outra formalidade. Basta requerimento, juntada de prova documental, de que você teve a alteração do seu sobrenome, né? E aí, consequentemente, você precisa incluir ou excluir de outros, seja do seu cônjuge, dos seus filhos. Ou senão, por divórcio, eu alterei o meu nome, agora eu preciso refletir isso nos registros dos meus filhos. A gente não tinha normatização clara, se isso era possível, se judicialmente, se não era, aquele monte de processo judicial para fazer essas alterações, não. Tudo isso agora pode ser permitido e pode ser feito diretamente no cartório, nos termos do artigo 57 da Lei 6.015, que foi alterada recentemente. Depois, uma outra situação muito importante é a do parágrafo 2º desse dispositivo, que traz a possibilidade da alteração do nome na união estável, o que também não era possível. O que nós tínhamos com relação a isso? Nós nunca tivemos uma norma nacional permitindo a inclusão, alteração do nome dos companheiros por união estável. Isso extrajudicialmente. Claro que judicialmente era possível fazer, mas extrajudicialmente não. Normativas estaduais, normas de corregedoria de alguns estados, como, por exemplo, no estado de São Paulo, existia lá uma possibilidade, no momento de fazer a escritura declaratória de união estável, os companheiros declararem se queriam ou não alterar o nome. Mas veja, era um estado que sim, outro estado que não. Aqui no Rio a gente nunca teve essa possibilidade. Agora, a gente não tem mais essa questão regionalizada de corregedoria para corregedoria. Agora a normativa é nacional, está lá no parágrafo 2º do 57 da Lei 6.015 e passa a ser possível. Então, hoje, nas nossas escrituras de declaração de união estável lá no cartório, a gente vai tomar a declaração e uma das declarações que nós tomaremos dos conviventes, dos companheiros declarantes, é se eles querem ou não querem fazer a alteração do seu nome. Se eles quiserem fazer a alteração do nome, eu vou constar lá na escritura que fulano passa a se chamar ciclano, ciclano fulano, enfim, a forma que eles escolherem lá a nova composição de nome. Eles vão pegar essa escritura de união estável, vão levar no cartório de registro das pessoas naturais para registrar no livro aprendi, no livro para registrar lá no livro que quem tem esse livro aqui na realidade, em cada comarca, o primeiro RCPN é o RCPN que tem o livro só nele que existe o livro que aqui no estado do Rio de Janeiro o primeiro RCPN é lá na Ilha do Governador, vai registrar lá no livro e eles vão comunicar a alteração do nome para o local dos registros de nascimento dos conviventes. Aí eles vão retirar uma nova certidão de nascimento com a alteração do nome e fazer a alteração dos documentos que eles quiserem. Agora, os companheiros que já possuem a declaração e que não puderam exercer esse direito antes, eles também vão poder exercer fazendo isso diretamente no cartório de registro civil, lá no livro para dizer que eles querem registrar esse contrato de convivência deles, por escritura, a escritura declaratória de união estável, por exemplo, eles querem fazer um registro e acrescentar, alterar o nome diretamente lá no RCPN. Eles vão fazer o mesmo procedimento, vão fazer o registro, alterar o nome e fazer as comunicações para os cartórios do local do nascimento, para se ter uma nova certidão de nascimento com o nome alterado. Agora, eu já tenho a escritura de união estável, eu já registrei a minha escritura de união estável lá no livro que você sabe que é possível fazer esse registro, é um registro facultativo, não um registro obrigatório, mas é uma forma de se dar publicidade erga omnes àquela declaração que foi feita da existência daquela união. Então, é um registro facultativo, mas se você fizer, o efeito do registro é dar conhecimento a todos de que aquela declaração foi feita. Eu já fiz a escritura, já registrei e não tinha essa possibilidade de alterar o nome. Então, você vai diretamente lá no cartório onde você tem esse registro da sua escritura no livro e pede a alteração do nome, que vai se fazer a alteração e o mesmo procedimento, comunicar lá os cartórios de RCPN para se
anotar a margem do registro de nascimento e fornecer uma nova certidão. Tá? Então, seja lá qual for a sua situação de convivente, a situação é que os conviventes em união estável, devidamente registrada no Registro Civil de Pessoas Naturais, poderão requerer a inclusão de sobrenome de seu companheiro a qualquer tempo, bem como alterar seus sobrenomes nas mesmas hipóteses previstas para as pessoas casadas. Então, assim como os cônjuges podem alterar os nomes, agora os companheiros também passam a poder fazer isso diretamente no cartório da RCPN, sem nenhuma outra formalidade. Quer dizer, qual é a formalidade? Registrar a declaração do estável no livro E. Se você já tem um registro, você vai requerer lá diretamente ao oficial registrador para fazer a alteração. E se você não tem ainda, vai declarar hoje, por exemplo, a sua união estável por uma escritura pública, na escritura você já pede a alteração e leva a registro para registrar. Tudo isso é feito diretamente no cartório. Bem, acho que com relação às novidades de nome, essas seriam as... Convivente, quando já vai ter observação, vai virar uma meia certidão de casamento? Sim, vai vir... se você registra... Eu não sei se deu para ouvir, acho que as pessoas de casa não ouvem a pergunta, né? Mas o que ele perguntou é se a certidão de nascimento vem com a observação da união estável, da existência da união. Se a declaração de união estável for registrada no Registro das Pessoas Naturais, no livro E, para ter a publicidade erga omnes, ele faz o registro e comunica os registradores do local de nascimento para anotar à margem do aquele assento de nascimento a existência daquele registro de união estável. Aí, com a certidão de nascimento, você publiciza, né? Vai ter lá a existência da união. Então, se você vai negociar, por exemplo, com alguém, e aquele alguém te mostra uma certidão atualizada do nascimento dele, você vai poder ter a publicidade de que ele vive em união estável e exigir aí a presença do companheiro, da companheira, se for o caso. Mas é como se fosse o casamento, sim. É basicamente isso. Parágrafo 8º dos enteados. Ah, sim, muito bem lembrado. O parágrafo 8º do enteado ou enteada, muito bem lembrado. É uma outra novidade da lei. Porque o que a gente tinha? A lei 6.015 previa a possibilidade do enteado ou enteada adotar o sobrenome do padrasto ou madrasta, mas aquela alteração, aquela possibilidade da lei 6.015 anterior era judicial. A gente não tinha autorização nos cartórios de fazer essa alteração diretamente. Então, tinha que se entrar com uma ação, né, uma ação judicial de alteração do nome para a inclusão do sobrenome da madrasta ou do padrasto. Agora, veio expressamente previsto na lei de que isso poderá ser feito extrajudicialmente também diretamente no cartório de registro civil. Isso não pode ser confundido com o reconhecimento no cartório de registro civil de paternidade socioafetiva. São duas coisas distintas. A inclusão do sobrenome do padrasto ou da madrasta no nome não significa reconhecimento de paternidade e maternidade socioafetiva. São duas coisas distintas. É essa investigação que o registrador vai ter que fazer no momento do procedimento. Então, você chega lá no cartório solicitando a inclusão do sobrenome do seu padrasto, da sua madrasta, o seu nome, de acordo aqui com o parágrafo 8º, dizendo que você só quer isso. Então, o registrador vai investigar, ouvindo o interessado, e também o anuente, que vai ter que anuir, que é o padrasto ou a madrasta, que vai conceder o nome, tem que anuir no procedimento, se o que eles querem ali é só isso, o que se busca com isso? Homenagear, fazer uma homenagem, uma demonstração de carinho, de respeito, de consideração por aquele que não é o seu pai biológico, também não é o seu pai socioafetivo, mas conviveu com você, tem uma história com ele, é uma vida, uma pessoa que você gosta e você quer fazer uma homenagem. Então, você vai alterar o nome. Agora, se na investigação o registrador verificar que, na realidade, não é uma questão de homenagem, é uma questão de socioafetividade, aí o procedimento tem que ser outro.
E isso já é possível ser feito nos cartórios de registro civil diretamente, que é o reconhecimento da paternidade ou maternidade socioafetiva. Então, aquele maior de 12 anos de idade poderá ter lá o reconhecimento da maternidade ou paternidade socioafetiva com o procedimento próprio, extrajudicial, direto no cartório, nos termos regulamentados pelo CNJ, sem nenhum problema. E naquela situação, o registrador vai investigar se existe efetivamente a socioafetividade. E a socioafetividade tem que ser mútua, né? Da criança para com aquele pai ou aquela mãe, e o pai e aquela mãe para com a criança. Por isso que entendeu-se e alterou o provimento para isso, que o registrador não tem como reconhecer essa socioafetividade recém-nascido, que foi o que começou a acontecer quando não tinha esse limite de idade de 12 anos. Aí chegava lá, não, eu sei que não é meu filho, mas olha, eu acompanhei a gravidez, a barriga, não sei o quê, houve operaçãozinho, cresceu, tá, você pode até... E a criança? Né? Qual é a ligação afetiva que essa criança tem com você? Isso vai ter que ser construído, não é assim, nasceu hoje. Aí alterou-se, para não ter dúvida, agora tem que ser maior de 12. Então, esse procedimento é uma coisa que não se confunde com o procedimento do parágrafo 8º, mas aquele enteado ou enteada que quiser atualmente alterar o seu nome para incluir o sobrenome do padrasto ou madrasta, não precisa ser mais judicial. Vai fazer diretamente no cartório, volto a dizer, qualquer cartório de registro das pessoas naturais, você vai fazer o requerimento, vai ter o processamento do pedido, ainda que não seja o cartório do local onde você seja registrado, porque depois esse cartório vai comunicar o cartório do local do seu registro para as anotações e averbações necessárias. Ok? Em relação ao nome social, acabou? Antigamente eu podia ter um nome social, mas aparecia meu nome de batismo. Eu sou Daniel, passei para ser Daniela, mas tinha e isso causava um constrangimento. Como é que fica hoje? Acabou aquele procedimento antigo? Ele está me perguntando se o nome social acabou. O que acontece? A questão do nome social, foi algo que foi se criando, principalmente em alguns departamentos, houve algumas regulamentações, por exemplo, os servidores federais tinham lá uma legislação específica que se admitia o uso do nome social. Aí depois isso foi aumentando para uma outra categoria, para uma outra, até que isso acabou regulamentado pelo CNJ, não como nome social, mas como a possibilidade de se reconhecer diretamente no cartório, extrajudicialmente, a possibilidade de alterar o sexo e o prenome em função da transexualidade. Então, esse procedimento passou a ser extrajudicial. Como já é um procedimento extrajudicial que abarca tudo, não fazia mais sentido se utilizar nome social. Não precisava mais de nome social. Você tinha a possibilidade de ter o seu prenome alterado. E, se quiser, o sexo também, independentemente de qualquer tipo de cirurgia, e por autodeclaração. Basta que você se autodeclare transexual e pode fazer as alterações de prenome e de gênero direto no cartório. Então, acabou ficando em desuso essas normativas. Mas eu fiz uma procuração essa semana de uma pessoa que tinha um nome social, exatamente como você falou. Tinha um nome social, mas como ela não alterou o nome, porque não fez o procedimento específico no RCPN para alterar efetivamente o prenome e alterar o sexo, não houve alteração nenhuma. Para os negócios jurídicos, continua-se utilizando o nome civil. Não? Eu não posso fazer uso de nome social para identificar ninguém em uma escritura ou em uma procuração, qualquer coisa assim. Então, aquele que quer ter aquele que não tinha nada, passou a ter a possibilidade de se ter uma dignidade mínima e o respeito de se ter um nome social. Esse direito foi aumentado, diríamos assim, e passou-se a possibilidade de se ter tudo, e extrajudicialmente. Isso é uma história bonita. Isso até é um trabalho interessante que eu desenvolvi lá na faculdade com o Val, porque tem uma história muito bonita, por que o STF decidiu assim, né? Enfim, não é o caso que eu contar, mas tem um histórico bonito. O STF acabou tendo que decidir, não foi nem porque quis, foi porque foi uma imposição
internacional mesmo, que o Brasil adotasse medidas administrativas que pudessem efetivamente garantir esse direito. E eles escolheram o extrajudicial como sendo o órgão adequado para se desenvolver isso na esfera administrativa, independentemente de qualquer cirurgia. Porque primeiro o judiciário só admitia por cirurgia, depois, passado um tempo, passou-se a admitir sem cirurgia, mas com todo aquele processo judicial, e aí, por fim, a gente teve a extrajudicialização dessa situação, que hoje é feito no extra. E acabou, assim, só se você não quiser mesmo o exercício pleno do direito e quiser se manter com um nome social. Mas hoje o ordenamento dá a possibilidade de ter essa plenitude do exercício desse direito. O apelido também é a mesma coisa? O apelido? Zé do Caixão. Se você colocar... Tirar o Edson, botar eu posso colocar também no meu nome, o apelido? Você vai poder fazer alteração do seu prenome. Aí você altera. Ou pode ser incluindo um segundo prenome, para se você ter um prenome composto, ainda que para você seja um apelido, ou substituindo, porque agora você faz o que você quer com o seu prenome. A gente não tem mais que se preocupar com aquelas hipóteses de exceção da norma, que era uma outra exceção que a gente tinha ao princípio da imutabilidade do prenome, do próprio nome. Então, agora você não se preocupa mais com isso. Deixa eu me lembrar o que mais que tinha aqui com relação ao nome. Deixa eu ver o que eu anotei aqui. Procedimento, o prenome e o sobrenome. Acho que é isso. Eu fiquei só com uma dúvida, por favor. Pode falar. No caso das pessoas que têm Júnior, têm filho no nome, se eu mudar se eu incluir, na verdade, um desses sobrenomes de um avô, por exemplo, não tem mais sentido ter filho nem Júnior. Isso pode retirar nesse caso? A pergunta dele é excelente. Ele está perguntando se o agnome tem que ser retirado quando você faz a alteração do nome e o seu nome passa a não ser mais idêntico com alguém da família. Então, por que você tem um agnome? Para diferenciar duas pessoas da mesma família com o mesmo nome. Aí você acrescenta um agnome. É filho, é neto, é sobrinho, enfim. A partir do momento que eu alterar o meu prenome ou o meu nome mesmo, o meu sobrenome só, e eu passar a não ter o meu nome idêntico a outro membro da família, o agnome tem que ser retirado. Você não pode manter o agnome. Porque esse diferenciador não tem mais por que existir. Ok? Pessoal, meu nome de batismo, nascimento, é Sueli. Mas ninguém me conhece por esse nome. Só me conhece por Sula. Profissionalmente, até eu, casamento da minha sobrinha, que me chamava Sueli, eu não respondi. Aí a amiguinha falou assim, tia, acho que estão chamando a senhora. Legal. Para ter uma ideia. Eu já fiz um pedido na OAB para usar esse nome como um nome comercial, mas não consegui. Ele teria que fazer mudanças. Eu entrei na OAB com o pedido, mas não consegui. Fui até a audiência, defendi lá, mas não consegui, porque não está no meu. Agora eu já poderia acrescentar, isso seria, sei lá, Sula, Sueli, poderia ser isso. Você pode tirar o Sueli. Você pode substituir o seu prenome de Sueli para Sula, se isso fizer sentido para você. Ou se você fizer questão de manter Sueli, você pode requerer a inclusão de um segundo prenome e ter um prenome composto. Pode também, Sueli, Sula. E aí, no caso, que também me causou na época uma dificuldade, foi que aí eu teria que fazer as alterações de todas as coisas que eu tinha, meus diplomas. Sim. Aí teria que fazer tudo isso. Diplomas não sei, porque na realidade você vai continuar tendo no seu registro de nascimento a possibilidade de você fazer a prova de que seu nome anterior era Sueli. Porque as certidões vão trazer essa publicidade. A certidão vai trazer o seu nome atual, Sula, nananã,
e lá nas observações vai constar o seu nome anterior, anteriormente chamada de Sueli e tal. Então, essa publicidade vai existir, você vai conseguir provar que aquele diploma é O seu. nome de Sueli Agora, os seus documentos, certamente, você tem que alterar. Isso aí é igual alterar nome em casamento, não tem jeito, você tem que alterar. Tem que ter esse trabalho. que ninguém me conhece. Também a identidade só por Daqui a pouco não vai ser tão trabalhoso assim fazer Vai ser um isso. documento único. Cara, E a outra época, tempos atrás, a gente fazia petições, o pessoal da nossa época deve lembrar. Toda pessoa às vezes tinha um nome e que também era conhecida por um outro nome. Então a gente colocava fulano de tal, que também se chama fulano de tal. Não era vulgo, não, era que também se chama fulano de tal. E aí, depois eles passaram a não permitir mais isso nos processos. Eu acredito que agora eles possam permitir, né? Porque Acho que não, porque a pessoa continua tendo um nome só, né? Porque assim, é fulano que também se chama, não, a pessoa não tem dois nomes, ela continua tendo um nome só. da sua, por exemplo, é a sua também. Não, você pode até, não, ela não se chama mais Sueli, você pode até colocar Sula anteriormente com o nome de tal, aí você faz menção ao nome anterior, mas não que ela possua dois nomes, ela vai possuir um nome só, mas alterado, hoje é um, antes era outro. Aí assim, eu acho que ok. Exemplo, ele tirou o sobrenome dele da barra e não usava nunca. Caiu em desuso. E tinha o sobrenome real. Aí ele não gosta mais de real, porque ninguém vai fazer real, e quando viu ela usar esse real dele, e tirou mesmo, um ano e outro. Só depois de fato ele achou que não foi. Não, realmente é uma coisa. Tem um desembargador em Minas Gerais chamado Veado. Tem Veado. a minha mãe chamava assim, Eletra, Horta, Cobre. Legal. Não sobrou nenhum desses para você, não? Mas o pior, Era o Cobre. o pior é o filho de um pai assassino, que é conhecido, né, que comete um assassinato e tem o nome dele carregado para tudo que é lado, né? As pessoas não, né? Tem um caso desse aí que a pessoa não. Como eu disse, a legislação possibilitou você fazer a alteração de forma motivada, por enquanto, para incluir, para excluir ainda não, mas a gente deve caminhar para esse entendimento, é uma questão de regulamentação. Essa forma imotivada certamente foi para a inclusão exatamente dessas pessoas mais dos LGBT, QSI, né, que eles querem sempre mudar o nome, né? Então, essa parte eu acho que ajuda eles a mudar esse prenome, né? É que assim, depende. Tá. Se não for transexual, ok. Agora, o transexual não pode fazer uso dessa alteração de prenome para isso, porque aí vai existir uma motivação que vai ter que ser negada pelo registrador. Ele tem um caminho próprio para isso. Eu não posso hoje chamar Virgínia e amanhã querer ter um nome masculino, me chamar, sei lá, Paulo. Eu não posso. Porque certamente existe aí uma motivação me levando a fazer essa troca de nome. E aí essa motivação ela tem um caminho próprio para perseguir no RCPN, que é a alteração do nome, de gênero, ou só de um ou só de outro, em função de transexualidade. Eu posso mudar o meu gênero sem mudar o meu sexo? Posso isso? Porque na realidade a gente, assim, no registro civil, quando a gente fala um ou outro, a gente quer falar a mesma coisa, então a gente falando sexo. Por quê? Porque a gente tem um sexo binário na Lei 6.015, né? Teoricamente, ou é masculino ou é feminino. Sim. Então, a gente continua tendo um sexo binário. Aí você pode mudar de masculino para feminino ou feminino para masculino, de acordo com a sua identidade de gênero. Mas a gente altera o sexo. Identidade de gênero A identidade de gênero é como pessoa... você se sente. Se você se sente homem ou se você se sente mulher. Isso é identidade de gênero. Agora, para fins de registro, a gente registra se você é do sexo masculino ou feminino. Só. E até melhor não discutir. Essas alterações são só no registro onde você originou. Por exemplo, eu fui registrado em São Paulo, então eu tenho que ir naquele cartório
Não, ela está perguntando se essas alterações são feitas só no cartório que você é registrado. Não, você faz em qualquer cartório de registro de pessoas naturais. Você vai comparecer, vai requerer, vai montar um procedimento, ele vai processar o pedido. Ele deferindo o pedido, ele vai remeter esse pedido para o cartório no qual você é registrado, para que ele averbe ou anote, dependendo do ato que tem que praticar, a margem do assento do seu registro e encaminhe para cá a certidão já atualizada, você materializa ela aqui e fica com ela. Todos os cartórios de registro civil do Brasil inteiro estão interligados por uma central, que é a Central de Registro Civil, ou CRC. Você não tem mais isso, nenhum procedimento você precisa ir no local onde está o seu registro. Você pode fazer perante qualquer cartório. Vá no cartório de sua confiança, naquele que... e esses procedimentos podem ser feitos em qualquer cartório, não tem territorialidade para eles. Você vai no cartório de sua preferência e faz lá o requerimento. Eu tenho uma dúvida. Certamente eles vão te pedir a certidão de nascimento. O processo de adoção aconteceu quando a mãe tinha um nome de casado. E nesse ínterim foi feita essa alteração. Só que agora a mãe já está com outro nome. Ele pode ir diretamente no RCPN usar? Sim, pelo inciso 2, né? Não precisa de reabrir o processo. Não, então vão ter 2 registros lá. Vai ter o registro da mãe e o registro da criança. Então, se houve uma alteração no registro da mãe, isso vai ter que ser refletido nos demais registros que, em cascata, precisam ser alterados. E todas as alterações passam a ser extrajudiciais nos termos da lei. A alteração administrativa. Eu fiz um reconhecimento voluntário de paternidade agora, no quinto lá com a Alain, e agora é muito mais simples. Esse senhor já está com 80 anos e reconhecer um filho que já está com 31, voluntariamente. Claro que a parte emocional não se resolve, mas a parte prática, ele esteve lá no cartório, eu acompanhei. O filho maior anuiu. A mãe também estava presente. Aí o Alain fez uma entrevista pessoal com o pai, depois que estava reconhecendo. Já estava assim, 10 dias, já estava certidão nova. Sim. Tanto o reconhecimento de paternidade biológica como o reconhecimento de paternidade socioafetiva são feitos diretamente no cartório de RCPN hoje. Você não precisa ter nenhum outro procedimento. E também eles são gratuitos, isso é verdade. E a averbação do reconhecimento da paternidade para o usuário é gratuito. Ok? Na época, a mãe disse que não fez na época, 30 anos atrás, porque era um tumulto, tinha que entrar com ação, já bem prejudicado emocionalmente por isso, agora sim, imagino. Eu estou perdida no tempo, não sei se meu tempo já esgotou ou não. Você tem todo o tempo. Mas assim, eu acho que só mais 2 coisinhas para a gente terminar, que com relação ao casamento. O casamento em si, ele é dividido assim, em 3 etapas. Quando a gente pensa no casamento, a gente tem a primeira etapa, que é a etapa da habilitação do casamento, a segunda etapa, que é a etapa da celebração do casamento, e a terceira etapa e última, que é a do registro. Nessas etapas do casamento, a grande alteração que a lei trouxe foi na primeira, com relação à habilitação do casamento. Então, o procedimento de habilitação de casamento foi bastante alterado pela nova legislação. O procedimento de celebração não teve alteração, continua sendo feito por um juiz de casamento. A única alteração que houve aqui nessa parte da celebração interessante é que agora quem marca a data de casamento é o oficial registrador e comunica ao juiz de casamento. Antes não era assim. Antes o juiz de casamento é que decidia se celebrava o casamento aquele dia, se não celebrava, etc, etc. Então, hoje não. Hoje o registrador ele marca e comunica o juiz de casamento. Essa foi uma alteração que a lei trouxe. Pode facilitar em algumas situações. E aí a parte de registro não mudou, os requisitos lá são os mesmos. Mas na parte de habilitação, a grande mudança que houve na legislação foi o encurtamento do prazo.
O procedimento de habilitação de casamento, ele tinha um prazo mínimo para ser terminado de 15 dias, porque a legislação anterior exigia a publicação do edital e que ele fosse publicado por 15 dias. A publicidade daquela intenção de se casar, ela se dava por 15 dias para que os interessados pudessem fazer oposições de suspeição ou de impedimento daquele casamento. Agora, houve um encurtamento desse prazo e a habilitação tem que estar terminada em até 5 dias. Mas é até 5 dias. Então, hoje o registrador pode, se quiser, habilitar alguém para casar em 2 dias. Basta que ele receba a documentação, ele vai ter que publicar o edital, mas a publicação do edital passa a ser eletrônica. Então, isso vai ser feito pela própria central, a publicação desse edital. Ele tem que esperar decorrer 24 horas a publicação desse edital com prazo mínimo de publicidade para possíveis interessados, arguir suspeição e impedimento. E, se nada acontecer, ele pode, querendo, habilitar no dia seguinte, em 2 dias no máximo, e entregar a certidão de habilitação de casamento, que continua tendo o mesmo prazo de 90 dias. Então, a certidão habilita os nubentes a poder celebrar o casamento dentro do prazo de 90 dias. Esse prazo continua, mas se eu quiser habilitar, apresentar os documentos para habilitar hoje, ele publica o edital, me dá a certidão daqui 2 dias de habilitação, e eu caso no dia seguinte, eu posso então começar e terminar hoje um processo de casamento em 5 dias, se eu quiser. Mas o prazo do registrador é em até 5. Então, ele pode usar o prazo máximo também de entregar a certidão só em 5 dias, mas não é mais do que isso. Então, o processo... Uma habilitação agora, na 12ª, na base, são 45 dias para liberar. Então, isso não é mais possível desde a lei. É agora. Eu dei a entrada e levou 45 dias. Mas vai ter sido antes da lei, né? Com certeza. Porque a lei foi agora no mês, 27 de junho, a lei. Foi em junho. Só dá 45 vai dar antes. A lei tem um meio de vigência. Então, assim, isso não é mais possível. Se isso acontecer, você vai ter que reclamar do registrador ou na corregedoria, alguma coisa assim, porque isso não é mais possível acontecer. Tem que cumprir o prazo de 5 dias. Ele só não vai, claro, fazer a habilitação dentro desse prazo se houver oposição de impedimento, que vai estar impedido, aí vai começar a correr o processo lá de impedimento do casamento, ou se houver causa suspensiva e ele tiver que impor de ofício, porque como ele tem que impor de ofício, ele tem que seguir um procedimento aqui que a lei trouxe também, que vai ser encaminhar para o Ministério Público, encaminhar para o juiz para afastar ou não afastar a causa suspensiva, enfim, eles poderem fazer prova. Por exemplo, tem uma causa suspensiva porque um dos cônjuges é viúvo e não fez a partilha dos bens do casamento anterior, e ele tem filhos comuns com a falecida desse casamento, é uma causa suspensiva do casamento. Ele vai de ofício fazer a averiguação dessa causa, e aí, se ele interpõe isso de ofício, vai ter que correr o procedimento, vai ter que mandar para o Ministério Público, os cônjuges vão ser intimados para produzir prova em contrário, se quiserem fazer prova, e o juiz vai decidir se eles vão casar com causa suspensiva e impor o regime da separação obrigatória ou não. Mas aí, então, nesses casos, ele não tem como processar o pedido em 5 dias, mas se não houver, ele vai ter que ter esse prazo para processar o pedido. Então, passa a ser eletrônico, não tem mais que se publicar edital em local de residência dos nubentes, publica aqui, publica lá onde o outro vive, porque, como é eletrônico, uma vez que entrou no mundo da internet, não tem mais barreira para ter esse tipo de publicidade dessa forma. Então, o procedimento ele foi encurtado e também foi desburocratizado, diríamos assim, um pouquinho, tá? Então, houve essa mudança na habilitação de casamento. E uma outra coisa importante que a lei trouxe, principalmente para o Rio de Janeiro, é que agora a conversão da união estável em casamento passa a ser feita administrativamente, diretamente, perante o oficial registrador civil das pessoas naturais, sem passar pelo juiz. O que acontece? O Código Civil, ele sempre
teve lá a sua previsão expressa de que ele sempre teve lá a previsão expressa de que haveria a possibilidade de converter a união estável em casamento mediante pedido ao juiz e deferimento dele. Então, esse é um procedimento judicial. O procedimento de conversão de união estável em casamento, pelo Código Civil, é um procedimento judicial. Faz sentido ser assim? Muito. Por que que faz? Porque a gente sabe que a união estável é uma situação de fato. E se é uma situação de fato, para ela se transformar numa situação jurídica e surtir efeito jurídico, é necessário que haja um reconhecimento judicial dessa união estável. A gente tem no ordenamento jurídico duas possibilidades desse reconhecimento. Uma é reconhecimento judicial mesmo, por intermédio de uma ação própria de reconhecimento de união estável, que o juiz vai averiguar lá que os elementos constitutivos da união estável estão presentes, aqueles lá do 1723 do Código Civil, e estando presente, ele vai julgar procedente e reconhecer a existência da união estável de X período entre aqueles companheiros. A outra possibilidade era, no inventário extrajudicial, reconhecer a união estável do falecido com um companheiro sobrevivente e dar a esse reconhecimento na escritura de inventário os efeitos oriundos do direito sucessório. Aqui no Rio, como o Rio sempre seguiu à disposição do Código Civil, a gente sempre teve uma segurança, uma relativa segurança nas conversões de união estável em casamento. Por quê? Porque sempre foi um processo judicial. O que acontece? Os nubentes comparecem perante o cartório, pede a conversão da união estável em casamento, informa desde quando vive em união estável, apresentam provas específicas, o oficial registrador encaminhava para o juiz analisava as provas, o juiz na esfera jurisdicional analisava as provas, convencido da existência da união, deferia o pedido, e ao deferir o pedido, ele reconhecia uma união estável prévia de X tempo, de tanto a tanto. A partir de agora, você vai converter a união em casamento. Então, daqui para frente, você é casado, daqui para trás, você tem um reconhecimento da sua união estável judicial, o que lhe dá possibilidades de exercer os direitos, principalmente direitos sucessórios, direitos de família, oriundos dessa relação que é de fato. Alguns estados, São Paulo é um deles, o que fazia? Fazia com o pedido de conversão de união estável em casamento administrativo. Então, chega lá no cartório e fala assim, eu quero converter a minha união estável em casamento. Eles dão início lá ao pedido de habilitação, da conversão, assinam os requerimentos, apresentam os documentos. Dali para frente, o oficial processa o pedido de habilitação, habilitados, registra a conversão de união estável em casamento, no livro de casamento, e entrega a certidão de casamento para a pessoa. E a pessoa dizia assim, mas aqui na minha certidão está dizendo que eu sou casada e que o registro é tal data. E a minha união estável? Aí dizia, bem, então agora a união estável não tem o que fazer, né? A união estável agora você vai lá no judiciário e pede lá para ele o reconhecimento do seu pretérito. Eu só resolvo a sua vida daqui para frente. Bem, a lei fez essa opção legislativa e alteraram. A lei 6.015, enfim, os nossos legisladores alteraram a legislação para adotar esse procedimento administrativo que era adotado em São Paulo, revogando assim o Código Civil. Então, agora, a conversão de união estável em casamento passa a ser administrativa. De que forma? Feita diretamente no cartório. Você vai requerer ao oficial a conversão, ele vai processar a habilitação, vai registrar o seu casamento, a conversão da união estável em casamento, vai te entregar uma certidão de casamento e você vai embora. Aí o seu passado ele não tem mais como resolver, porque não tem participação do juiz mais nesse procedimento. Aqui no Rio vai ter que parar, né? Não vai ter para poder mais ter esse procedimento judicial. Porque o Rio não vai mais poder cumprir o Código Civil, porque não existe mais a legislação. Então, facilita a sua vida do ponto de vista de daqui para frente você é casado, mas complica o restante, porque agora você vai ter que buscar o reconhecimento judicial dessa união estável de fato, para que você possa efetivamente ter efeitos jurídicos dessa união, que você até viveu há 10 anos, há 10 anos, há 15 anos eu vivi união estável. Bem, em algum momento ela precisa ser reconhecida. E, assim, claro que a declaração de uma união estável por escritura pública não constitui a união estável, é uma mera declaração. Ali os conviventes declaram que vivem daquela forma, que eles vivem de forma pública, contínua, duradoura e com
com o intuito de construir família. Estão dizendo, estão afirmando isso. Agora, isso, se é isso mesmo, vai demandar um processo judicial de averiguação para verificar com provas, etc., se isso existe para que se tenha um reconhecimento. E isso era feito de forma simplificada aqui no Rio, nesses procedimentos de conversão de união estável, porque o juiz acabava fazendo um processo simples, que não vai existir mais. Então, agora vai se resolver a vida daqui para frente, e daqui para trás, cada um que busque a sua solução ao desejar dar efeito, reconhecimento jurídico à existência daquela união para todos, para qualquer fim que precise. Aí cada um tem a sua dor e o seu problema. Então, assim, aí a lei também esclareceu uma outra dúvida que existia na doutrina, que era assim: vamos supor que os companheiros comparecem perante o registro civil dos pessoas naturais, faz a declaração de que vivem em união estável e querem converter a união em casamento. A partir dessa declaração e desse pedido, todo o restante é procedimental, interno, que culminava com o registro daquela convenção e a entrega da certidão para eles. A questão é, o que acontecia no meio do caminho quando um deles morria? Então, se você vai casar, você vai fazer a habilitação do seu casamento. Se depois de habilitado um deles morre, não existe celebração. Então, isso está resolvido, não vai celebrar o casamento, tem casamento, paciência. Agora, na conversão de união estável em casamento, toda a carga vomitiva, ela existe no início, no pedido inicial. Se naquele momento inicial já manifestaram a vontade de casar, que é o que substitui a celebração do casamento, a partir dali, se um deles morre, vai se processar o pedido, vai se registrar, e aí a pessoa, o sobrevivente, já vai sair da certidão de casamento com a anotação do óbito do falecido no meio desse tempo aí. Mas, assim entendia-se a maioria da doutrina e assim, na prática, era assim que a gente trabalhava. E a legislação vem esclarecer isso. Então, agora a legislação deixa escrito para todos os fins que a morte de um convivente no decorrer do processo não impede a sua finalização. Só para terminar com a dúvida ou qualquer coisa assim. Está lá no 70A. A conversão de união estável em casamento deverá ser requerida pelos companheiros perante o oficial de registro de pessoas naturais de sua residência. Ponto. Não tem mais processo judicial aí. A recebido o requerimento, será iniciado o processo de habilitação sob o mesmo rito previsto para o casamento. Deverá constar dos proclamas que se trata de conversão de união estável em casamento. Em caso de requerimento de conversão de união estável por mandato, a procuração deverá ser pública e com prazo de 30 dias. Isso também é uma coisa que a lei veio esclarecer, que existia dúvida. E ela veio esclarecer de forma correta, porque pensa, não se exige procuração pública para a habilitação do casamento. Se exige a procuração pública para a celebração do casamento. Lembra que eu disse que o casamento ele é dividido em 3 etapas? Então, na etapa do meio, que é a etapa da celebração, aquele que não vai comparecer perante o juiz de casamento para a celebração do casamento e quer se fazer representado pelo procurador, pode, desde que a procuração seja pública, com prazo de 30 dias. Na união estável, essa celebração é substituída pelo seu pedido inicial. Porque na conversão de união estável em casamento, você tem a habilitação e o registro. Você pula a fase da celebração. E o que substitui a celebração, aquele ato, né, solene de dizer que aceita casar com o outro lá perante o juiz? O seu pedido inicial de conversão de união estável em casamento. Então, se é nesse momento o pedido, faz sentido que se você não comparecer pessoalmente, comparecer para o procurador, você tem que ser representado para o procurador público, também com prazo de validade de 30 dias, assim como é para a celebração do casamento. Então, essa é uma outra coisa que a lei aqui deixou clara no parágrafo 2º do 70A da Lei 6.015. Então, aí o parágrafo 3º. Se estiver em termos o pedido, será lavrado o assento da conversão da união estável em casamento, independentemente da autorização judicial, precedido o ato de celebração do matrimônio. O assento da conversão da união estável em casamento será lavrado no livro B, sem a indicação da data e das testemunhas de celebração, do nome do presidente, porque não tem, e
da assinatura dos companheiros, porque eles assinam só o requerimento, não assinam um livro, e das testemunhas, anotando-se que se trata de conversão de união estável em casamento. Parágrafo 5º. A conversão da união estável dependerá da superação dos impedimentos legais para o casamento, tal. O 6º. Não constará do assento de casamento convertido a partir da união estável a data do início ou período de duração desta. Por quê? Porque não é mais judicial. Antes, quando se convertia judicialmente, você já tinha lá no assento, desde quando você vivia a união estável, desde quando ela foi reconhecida, e aí os efeitos eram retroativos à data do início da união. Isso não tem mais, porque não tem mais o procedimento judicial. Aí depois o 7º, se estiver em termos do pedido, o falecimento da parte no curso do processo de habilitação não impedirá a lavratura do assento de conversão do união estável em casamento. Também para acabar com aquela celeuma do que acontecia se um morresse no meio do procedimento. A lei também esclareceu isso. E aí, assim, por fim, a última alteração relevante para advogado, que eu acho que vale a pena a gente citar, é a novidade que a legislação trouxe com relação às sentenças estrangeiras de reconhecimento de união estável. Porque o que acontece? O divórcio feito no exterior, ele, para surtir efeito no Brasil, ele já tinha entrada direto aqui no Brasil, diretamente no RCPN, para ser averbado à margem do assento de casamento das pessoas que se casaram aqui e se divorciaram no exterior. Então, vinha direto do exterior, entrava no RCPN, averbava à margem do assento o divórcio e produzia os seus efeitos. Desde que esse divórcio fosse um divórcio chamado divórcio simples, que o divórcio simples é aquele que é só o divórcio, não vai tratar nem de partilha de bens, nem de guarda de filhos e nem de pensão. Se tratar, não entrava direto. O que é entrar direto? É não passar pelo procedimento de homologação no STJ, porque a gente sabe que as sentenças estrangeiras para produzir efeito no Brasil precisam ser homologadas pelo Superior Tribunal de Justiça. As de divórcio oriundas do exterior estavam dispensadas da homologação do STJ se for um divórcio simples, porque aí não passava pelo STJ, ia direto para o oficial registrador para averbar a margem do assento de casamento registrado aqui no Brasil, ou ainda que seja um brasileiro que casou no exterior, se divorciou no exterior, mas quer dar efeito a isso no Brasil, primeiro ele transcrevia o registro de casamento dele aqui, aí depois ele averbava o divórcio feito no exterior e estava tudo resolvido. Então, isso já era assim para o casamento, mas para a união estável, não. Então, a lei trouxe a possibilidade do reconhecimento de união estável no exterior e a sua dissolução também no exterior, ter entrada direto no registrador civil das pessoas naturais aqui no Brasil competente, para serem registradas no livro E e produzirem efeitos aqui no Brasil, independentemente da homologação do STJ. Ou seja, não passa pelo STJ, vem direto para o RCPN. E isso a gente não tinha previsão. A gente tinha previsão para o casamento, não tinha previsão para a união estável. Então, isso é lá no parágrafo 2º do 94A, que vai dizer que as sentenças estrangeiras de reconhecimento de união estável, os termos extrajudiciais ou instrumentos particulares ou escrituras públicas declaratórias de união estável, bem como os respectivos distratos lavrados no exterior, nos quais ao menos um dos companheiros seja brasileiro, poderão ser levados a registro no livro E do Registro das Pessoas Naturais, em que qualquer dos companheiros tenha ou tenha tido a sua última residência no território nacional, independentemente de qualquer outro processamento perante o STJ, no caso de sentença de reconhecimento de união estável ou de dissolução de união estável de brasileiro no exterior. Não passa mais pelo STJ, vai direto para o RCPN. Como eu disse, existia para o casamento, a gente não tinha previsão para a união estável e a lei trouxe essa possibilidade. Então, acho que é isso. Eu sei que eu já passei demais no meu horário, peço desculpas por isso e acho que são essas as considerações que valem a pena serem trazidas aqui para vocês. Obrigada. Obrigado.
agradecemos. No caso da União Estado, por exemplo, o casal está vivendo 10, 15 anos, e resolve hoje fazer uma União Estado para poder garantir que essa parte que vai faz teria que entrar inicialmente para reconhecer esses direitos, território e tudo mais. Você não poderia evitar essa parte judicial de reconhecimento fazendo um pacto de união universal também? Se eles quiserem, pode. Pode. Se a questão deles for só uma questão de meiação e quiserem, pode. Mas você tem que ver também a idade, né? Assim, desde que eles possam pactuar. Tem uma idade para isso. Bom, quero agradecer demais, né, doutora Virginia Reis, por essa aula que tivemos aqui hoje. Não foi uma aula, né? Não uma palestra, uma aula. Ela é muito didática, muito direta, ela faz os pontos assim, tal de gostaria, então realmente uma aula. Obrigada. Então, a gente só tem que agradecer muito e ficar esperando ansioso que ela tenha tempo na agenda para a gente agendar aqui um curso, né? E aí, na verdade, seria de toda a lei 14.382, mas seria um sonho, né? A gente ter um curso com ela aqui. Mas eu não sei se tem perguntas. Você quer fazer uma pergunta? Não cheguei. Bom, alguém aqui na sala quer fazer mais alguma pergunta? Eu vou agradecer realmente por assim. A BAMA tem dado bolas dentro nessas questões das aulas, mas hoje com golaço. Que bom! Eu fico feliz. Foi muito bom. Escolhi lá dentro. Então, assim, quero agradecer muito a doutora Virginia mais uma vez, e que as portas da BAMA estão sempre abertas para divulgar seu trabalho, porque o trabalho da doutora Virginia é maravilhoso em termos de academia, né, dos cursos dela, não tem para ninguém. Eu acho que quando a gente vê um curso com qualidade, a gente tem que elogiar. Mais do que nunca eu digo isso, porque de um tempo para cá a gente tem sofrido muito, né? Todo mundo virou professor, todo mundo aparece com cursos, mas quando a gente conhece um curso com conteúdo, a gente tem que, né, destacar, e é o caso da doutora Virginia. Bom, vamos fazer a entrega, depois a gente fazer a entrega dos certificados. Vou chamar o doutor Daniel, nosso vice-presidente. Fazer a entrega. Se não fotógrafo, a gente já veio. Ela está Mas é melhor ir para cá, vai para cá ou apaga aqui, senão vai ficar escuro, né? Não, vai ficar no rosto dela. Ou esse, ó, tá aqui, ó. Esse aqui. Agora. Esse chat que a gente registra tudo. Obrigada. Eu sei disso. Vamos conversar. Só tem que deixar só ajeitar o tempo que ela já está convocada. Ela já está convocada. Foi. Não, tem que
Agora nós temos a entrega de mais uma carteira, mais uma nova associada da ABAME, doutora Daniele Ferreira dos Santos. Seja muito bem-vinda à ABAME. Ela vai tirar a foto. Espera, Daniel tá chegando, Daniel tá chegando. Ela está demorando. Ela ficou no Deixa ela no meio, deixa ela no meio. Você quer assinar aqui o livro? Beleza? Mas canta na boca. Depois a gente faz uma banha de carta da boca é normal. Obrigada, obrigada. Seja bem-vinda, doutora Daniela. Muito obrigada, gente. Boa noite. Temos propagandas. A merchandising ABAME ainda continua. Estamos aguardando os inscritos. Temos o curso de mentoria na quinta-feira, cujo tema vai ser contratos de locação de shopping center, a partir das 18 horas, com a doutora Daniela Capanema. Estaremos também em Rio das Ostras, né? Não, amanhã. Amanhã, quarta-feira, às 18 horas, estaremos em Rio das Ostras dando uma palestra sobre contratos de compra e venda com a doutora Ana Tereza Basílio. E vocês acompanham a gente nas redes sociais, que a gente vai estar se apresentando na OAB de Rio das Ostras. E é só. Vamos para noite, né? Os quitudes. Boa noite a todos. Obrigada, doutora Emília. Hoje nós estamos com a presença da doutora Luciana Martins. É uma honra tê-la aqui, doutora Luciana. A Rosana também, Rosana Caldeira. Rosana Caldeira só vem em curso bom, né? Tipo, Virgínia Reis, ela não perde. Estou de olho em você, doutora Rosana. Um beijo a todos. Uma boa noite. Tchau, tchau.